transação penal foi criada no Brasil pelo artigo 76 da Lei 9.099 de 95, que criou os juizados especiais civis e criminais no âmbito da Justiça dos Estados e do Distrito Federal. A figura da transação penal compõe um instituto alternativo à pena de prisão e se insere no contexto mundial de crítica à pena de prisão enquanto resposta punitiva do Estado, que teve âmbito e ímpeto renovados a partir, sobretudo, da Segunda Guerra, com as críticas fundamentadas ao exercício do poder punitivo. No âmbito mundial, a ONU propugnou, por meio de regras mínimas padrão para a elaboração de medidas alternativas à pena de prisão, as chamadas regras de Tóquio, a indicação de que os Estados deveriam, por meio de suas legislações locais, adotar alternativas de penas imediatas, não detentivas, aplicadas por meio de acordo direto entre o Ministério Público, o órgão responsável pelo exercício do poder punitivo em cada Estado-nação, e a pessoa implicada no procedimento específico. Discutidas no âmbito dos anos 80 e aprovadas no início dos anos 90, as regras de Tóquio serviram de modelo para a instituição desses benefícios em diferentes estados. Na reforma do Código Penal, em 1984, no Brasil, as penas alternativas previstas nos artigos 43 e seguintes também tinham o mesmo sentido despenalizador ou de preterição da pena privativa de liberdade. As regras instituídas pelos juizados especiais em 1995 participam desse mesmo contexto, portanto, que não é um contexto unívoco, que tem um sentido único, porque se por um lado a instituição da transação penal assegura a exclusão da pena detentiva, no caso específico, também institui maior celeridade na punição para infrações de menor potencial ofensivo, assegurando, então, a maior efetividade e rapidez da resposta punitiva do Estado. Especificamente no formato previsto pelo artigo 76 da Lei 9.099, a transação penal constitui a possibilidade, poder-dever instituído ao Ministério Público, de oferecer a proposta de uma pena imediata, não detentiva, e que se extrai a partir do Código Penal entre aquelas previstas no artigo 43 do Código Criminal. Entre elas, por exemplo, a prestação de serviços comunitários, a prestação pecuniária à vítima ou entidade de interesse social. Os requisitos para a aplicação da transação penal no direito brasileiro se referem, como estabelecidos pela própria legislação, a aspectos objetivos e subjetivos. Do ponto de vista objetivo, elas se vinculam às infrações cujo apenamento com privação de liberdade não ultrapasse 2 anos. Do ponto de vista subjetivo, exigem que o acusado não seja reincidente, dentro das hipóteses previstas na norma, assim também não tenha sido beneficiado pelo mesmo instituto nos últimos 5 anos, e da mesma maneira, as circunstâncias, antecedentes de modo geral e personalidade do agente estejam de acordo com a suficiência desse instituto para a prevenção e repressão da infração verificada. Embora pensadas inicialmente para as infrações alcançadas pelos juizados especiais, a Lei 9.099 não restringe a sua aplicação fora do âmbito desses mesmos juizados. Pelo contrário, pelo seu artigo 60, parágrafo único, a Lei 9.099 estabelece expressamente que a transação penal é admissível às infrações de menor potencial ofensivo, mesmo quando, por conexão, sejam remetidas à competência do juízo comum. Mais que isso, tem sido admitida a transação penal em juízos especializados, fora do âmbito do próprio juizado especial e da Justiça Comum Estadual, como, por exemplo, a Justiça Eleitoral. As infrações de menor potencial ofensivo, assim, portanto, admitem a transação, mesmo que em concurso com uma infração de médio ou maior potencial. Um crime de desacato e um crime de furto, processados na Justiça Comum por conexão, poderão, então, ter soluções diversas,
admitindo-se a transação penal em relação ao desacato e a sequência do procedimento em relação ao crime de médio ou maior potencial ofensivo. A transação penal, ela se estabelece por proposição direta do Ministério Público ao implicado e é homologada pela Justiça para encerramento do procedimento criminal, com a declaração, ao final do seu cumprimento, da extinção de punibilidade. Assim, elimina-se a possibilidade de incidência da norma detentiva, o que é favorável ao acusado, que se vê dessa maneira livre da possibilidade de eventual cumprimento de pena privativa de liberdade, dentro dos requisitos previstos pela norma. Veja-se que a figura da transação penal estabelece a confluência entre dois grandes sistemas do direito. O sistema romano-germânico, caracterizado pelo princípio da obrigatoriedade, pelo qual o órgão encarregado do exercício do poder punitivo deve sempre processar as ações penais sujeitas à sua atribuição, sem a possibilidade de soluções alternativas ao processo. E, por outro lado, enquanto outro sistema que passa a confluir com o sistema romano-germânico, a incidência da figura típica do common law, semelhante ao plea bargaining, pelo qual o órgão acusatório, o encarregado do poder punitivo, tem liberdade para discussão de culpa e o estabelecimento de acordo a respeito de responsabilidades e do cumprimento imediato de pena, independendo do julgamento final do mérito. De fato, a transação penal não prevê o julgamento a respeito de responsabilidade. Não se trata disso e nem implica confissão ou reconhecimento de culpa em sentido amplo. Trata-se de uma solução imediata que encerra o procedimento e assegura uma resposta rápida, por um lado, ao mesmo tempo em que, nesse sentido, afasta a incidência da pena privativa de liberdade.